Agora tá aparecendo. Ah, isso, agora para mim também a imagem não está carregando, tá? Então, agora foi. Então pode dar o comando aí, eu, a Maidana, como é que a gente vai fazer o caminho aí? Tá. A minha ideia é começar contigo, né? Tu vai trazer a tua abordagem, o que tu conversou aí, o que tu trouxe para nós em si, né? Sobre essa Sim, temática. E aí, na sequência, conforme ir sendo, eu vou chamar a Mel. Então, se travar alguma coisa daqui um pouco de novo, eu chamo ela, a gente vai trocando. A gente tem perfeito. dentro de uma live só, a gente tem uma hora, mas é claro que se passar alguma coisa não tem ruim, tá? Tá. Aí a gente faz nova chamada. Pode começar te apresentando, falar, enfim. Bom, pessoal de Rio Grande aí que já entrou em contato contigo, já provavelmente foi meu aluno, né? Já são 15 anos como professor de educação física. Como a Aline também foi minha aluna depois que nos tornamos amigos ao longo desse processo como professor de educação física. Eu sou natural da cidade de Rio Grande. Hoje eu moro em Passo Fundo e hoje, né, no dia de hoje, eu estou em quarentena em Gramado na casa dos meus sogros, esperando porque minhas atividades na medicina da Universidade da Fronteira Sul, elas estão suspensas até o dia 12. Então eu vou aguardar qual vai ser a definição do calendário do semestre, né? O semestre letivo, como é que vai ser as abordagens. Sou especialista em saúde pública, que é a área que mais me interessa, é a área que eu tenho mais perspectivas de estudos, de conhecimento, porque eu fui pautado pela educação física a procurar sempre a trabalhar principalmente com idosos e a saúde pública, o SUS. O SUS em si é o que faz parte do nosso dia a dia como profissional de saúde. Então, desassociar a saúde pública do SUS não tem como. O SUS participa da vida de todos e muitas vezes as pessoas acham que o SUS não está presente, tá? Vou dar um exemplo bem categórico. O SUS provavelmente está na casa de vocês agora numa simples garrafa d'água. Então, o Sistema Único de Saúde faz muito o seu papel no dia a dia nosso e muitas vezes as pessoas não sabem. Estamos vivendo uma pandemia, né? Há mais ou menos três Sim. meses, há mais ou menos 3 meses que estamos ouvindo falar desse vírus, que é uma síndrome respiratória aguda e que ataca a parte mais inferior do pulmão. E o que é interessante citar nessa pandemia é essa dicotomia que estamos vivendo, né? Essa dualidade política, principalmente no Brasil, a parte dos comunistas na China, que os dados estão subnotificados. Ela começou muito tarde os protocolos lá na China e muito que nós sabemos hoje, principalmente do manejo clínico, já não é mais sobre o manejo clínico que a China abordou, e sim o manejo clínico que os italianos abordaram, porque lá os dados, eu acompanho diariamente aqui o site oficial do coronavírus, tá? E para vocês terem ideia, agora, neste momento, foi atualizado às 17h55. São 926 mil casos confirmados no mundo. Quase 1 milhão de Bom, pessoas, tá? Com coronavírus. Número de mortes no mundo, 46.413 às 17h55. E no Brasil, são 241 mortes de nossa. 6.836 casos. Uma letalidade de 3,5%. Em cima dessa letalidade, eu vou começar com um assunto depois para nós passarmos para o coronavírus, é a questão do sedentarismo. Por que a gente vai falar do sedentarismo? Obesidade, diabetes, doenças crônicas, e posso citar outras doenças mais sistemáticas, como RAS, hipertensão arterial, e doenças que venham a cometer a população por causa do sedentarismo, são dos grandes precursores e os grandes potenciais de ser uma pessoa que vai sofrer muito mais com o coronavírus. Um dos fatores do sedentarismo e da obesidade, vamos utilizar a obesidade porque a obesidade vai derivar todas as outras essas doenças, tá? Principalmente a diabetes tipo 2, hipertensão de pessoas mais novas, não o hipertenso por idade, pelas ateroscleroses ao longo da vida, mas sim o hipertenso que tem hoje mais novo, aquela pessoa que é sedentária realmente, que não faz no mínimo 10 mil passos por dia, ou faça pelo menos 2.500, queima de 2.500 calorias na semana, conforme a OMS protocolo. Então, Eu para vocês vou, terem... só rapidinho, André. Pode falar. Eu não vou te interromper, tá? No decorrer, eu vou anotar talvez algumas dúvidas que eu tenha.
E aí, assim que tu tiver uma pausa, alguma coisa, eu te questiono para que tu tenha uma sequência. É só para avisar Perfeito, antes. perfeito. O pessoal que Não. tiver também dúvidas aí pode mandar. Não sei todas, a gente está aprendendo, principalmente nesse caos que está hoje, mas a gente vai aprimorando. Então, por que eu falo muito da questão da obesidade, tá? Porque a obesidade dessas pessoas, 85% da letalidade no Brasil, tá? Estou trazendo dados do Brasil, que foi atualizado hoje às 17h20 pelo ministro. 85% das pessoas que acabaram vir a falecer são obesas, e junto com essa obesidade são diabéticas ou tinham doenças relacionadas, como hipertensão e também outras doenças, as comorbidades que vêm em cima da obesidade. Então, só para ter ideia, 85% das mortes relacionadas à obesidade, então a gente já tem um outro porém, que a pessoa que tem obesidade provavelmente seja uma que vai vir a ter um coronavírus com muito mais dificuldades. Então a gente vai melhorar esses dados como? Sair do sedentarismo, principalmente em quarentena. Começa a caminhar na volta da mesa de casa, faz movimentos normais dentro de casa, faz atividade física. Hoje em dia a internet está bombardeando aí de personagens trainers que estão mostrando atividades online de maneira free. YouTube tem step, tem musculação adaptada para dentro de casa. É só ter um pouquinho de vontade de se movimentar, sair do sedentarismo. E isso muitas vezes é difícil, tá, Aline? E para o pessoal que está nos vendo. Então, É complicado mesmo. se a gente sabe que a obesidade é um fator que tem uma predisposição para gerar doenças crônicas e o coronavírus, que é uma doença infecciosa, o que a gente tem que fazer? Vamos ter que sair desse limiar de sedentarismo e de obesidade. Vamos se movimentar. Porque a obesidade acaba interferindo no seu sistema imunológico. O que é o sistema imunológico para as pessoas que estão nos assistindo? É o sistema que acaba regulando a defesa do teu organismo. Então seria como se fosse, nós somos um banco e nesse banco tem a porta giratória, aquela que tem um detector de metais, depois tem um segurança que vai fazer uma nova detecção de metais e depois, quando chegarmos no caixa, vai ter mais uma segurança. Esse é o nosso sistema imunológico. São várias barreiras de proteção. Como o vírus é novo, o que eu quero dizer é esse tipo de mutação que ele sofreu, tá? Essa mutação provavelmente, isso não é acusar os chineses nem nada, provavelmente tenha sido dos morcegos, tá? Que eles comiam naqueles Mercado mercados deles. abertos chineses. Quando a gente fala que uma doença, um vírus sai de um animal e vem para um ser humano, isso se chama translocação, ou spillover, que se fala, tá? Ele era comum numa outra espécie e acaba translocando para o ser humano. Como aconteceu, até posso trazer para vocês aqui, no ano de 2012, a síndrome respiratória aguda severa, o SARS-CoV, que foi o primeiro, no ano de 2002, a primeira crise da síndrome aguda respiratória lá na China, foi dos gatos. Começou nos gatos e fez essa translocação para os humanos. Beleza, sabemos que foi dos gatos. Aí em 2012, o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS-CoV, ele já sabe que foi do dromedário, do camelo dromedário, que foi dali, translocou-se do camelo e foi para o ser humano. Aí esse coronavírus, esse manejo, essa saída de uma outra espécie e vir para o ser humano, não é tão comum. E quando ocorre, pega de surpresa, porque nós não temos uma imunidade tanto inata quanto adquirida. A inata é que a gente nasceu e a adquirida é que ao longo da vida nós vamos sobrecarregando ela. Dá um exemplo comum. Aquela criança que acaba brincando muito mais no chão, na areia, acaba tendo atividades na rua, que se machuque mais, que sobe na árvore, que tem uma atividade muito mais externa, não dentro de casa, né? Que a gente comentava em Rio Grande, os guris de apartamento, essa criança provavelmente tem uma barreira imunológica muito melhor. Ele sofre muito Sim. menos de doenças comuns como rinovírus e uma gripe, tá? Que a gripe hoje em dia, o H1N1, é uma porta de entrada também para uma doença, uma síndrome aguda respiratória. O que é comum para as pessoas entenderem, tá? Que o sedentarismo traz a obesidade. E a obesidade não é aquela questão de gordofobia que a gente vê muito comentando. É aquela questão, obesidade é doença, gente. Parar com essa frescura que é preconceito, não é preconceito. A OMS já declarou que a obesidade é uma doença. Se a obesidade é uma doença, não há gordofobia nenhuma.
Se você é gordo, você está doente. Ah, eu tenho meus índices, exames, meus perfis lipídicos, tudo ok. Mentira. Hoje os perfis lipídicos fracionados, como o HDL, o LDL, quando tu pedir um fracionado, que são poucos laboratórios que fazem, tu vai ver que teu perfil lipídico não está bom. Tá bonito lá no colesterol total, no açúcar, mas não tá saudável. Por quê? A pessoa que tem um acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, ela tem uma maior predisposição a ter um infarto do miocárdio. E o infarto do miocárdio para uma pessoa menor de 40 anos de idade é fulminante, porque ela não tem uma sobrecarga tão comum para aguentar isso. Ah, uma pessoa com 60 anos teve um infarto, ele tem mais chances de sobreviver. Ocorreu outras anastomoses, ele se adaptou a um processo ao longo do tempo. Agora uma pessoa nova, 30 anos, tem um infarto, morre. Uma pessoa que tem Sim. 60 anos já não. E isso vem muito do sedentarismo. Nós hoje, infelizmente, na busca incessante por ensino, por educação, por aperfeiçoamento, para currículo, para trabalho, dormimos pouco, estudamos bastante, sentamos muito tempo para estudar e no celular e computadores e acabamos cada vez menos nos movimentando. Quero mandar um abraço para o doutor Ronan Castro aí, que trabalhou com a seleção brasileira, que está nos assistindo. Obrigado pela Show de presença. bola. E é essa questão. Quando a gente traz o sedentarismo como um pivô central para várias doenças, a gente vai começar a entender e vamos voltar lá para a educação física. Aquela educação física escolar, que está muito arcaica, que é só jogar bola para o aluno e pronto, aí que começa o grande erro do brasileiro. Não levar a educação física a sério. E as pessoas pouco praticam atividade física no nosso país. Cada vez mais nós estamos vendo as pessoas participando de corridas, grupos de corrida, grupos de caminhada, caminhada orientada para idosos, como eu fazia em Rio Grande com o Dr. Sérgio Wagner, para que a gente estimule aquele público que já é aposentado, já tem aquelas doenças sistemáticas como hipertensão e diabetes, artrite, artrose. Então a gente começa a trabalhar com um público que é muito mais difícil, mas é muito Sim. mais gostoso porque o retorno é bacana, né? Eles estão procurando saúde. Mas a Então, realidade deveria começar antes, né? Essa seria a começar situação. muito antes. E isso aí. E O que, que eu quero eu dizer? vou aproveitar. Não, pode seguir. O que eu quero dizer? Quando a gente começa a fazer um pouquinho de atividade física, que seja sistemática, diária, contínua, e que tu consiga te adaptar a ela, tu vai ter melhoras, tanto na estética. Mandar um abraço para Ana Cristina, obrigada pela presença também. Tu vai ter uma melhoria na estética, que é muito que as pessoas buscam hoje em dia, que essa corporeidade que a gente vê nas mídias, tanto na televisão, as modelos, os artistas, nas capas de revista, que tem todos aqueles recursos tecnológicos para modificar os corpos, muitas vezes as pessoas acabam procurando a atividade física por estética. Bacana. Tem um porquê essa busca. Estou buscando por estética. Quando tu busca por estética, automaticamente está vindo a busca pela saúde. E aquela pessoa que buscou por estética, ela começa a ver que não é só estética, é saúde e é uma sobrevida que eu estou tendo. O que eu sempre falo, tá, para os meus alunos e para os meus colegas, principalmente nos hospitais lá em Passo Fundo, meus professores, hoje mais ou menos, tá, Liden? E o pessoal, nós estamos programados para viver mais ou menos 100 anos hoje. Há pouco tempo atrás, 60, 70 anos. Mesmo a média do Brasil sendo 73 anos, nós já estamos programados para viver 100 anos. Você com 30, 40 anos, vou dar um exemplo, tem mais 60 anos de vida. Então tem muito tempo de vida ainda para tu continuar nesses mesmos erros, né? De ser sedentário, ou ser tabaco dependente, tabagista, ou ser alcoólatra, ou dormir pouco, ou ficar muito tempo ocioso. O ócio é esse que vem a partir do sedentarismo. Então só alimentar a cabeça, a inteligência não é bacana. Até porque nós já sabemos o seguinte, ó, que muitas das pessoas que têm um bom desenvolvimento motor participou e faz atividade física, ela tem um bom desenvolvimento cognitivo. Ela tem uma inteligência um pouco maior. E em situações de estresse, essas pessoas têm uma cognição melhor para gerenciar os problemas. Então já temos mais um fator bacana para fazer atividade física. Além de melhorar nosso sistema imunológico, melhora também nosso desenvolvimento cognitivo. Tu queres ter um filho saudável? Já começa explicando para ele desde pequeno, fazer atividade física, que ele vai também ter ganhos cognitivos.
Porque quando tu trabalha o desenvolvimento motor e Piaget já faz esses protocolos, quais tipos de atividades nós devemos fazer com crianças na escola, o desenvolvimento motor vem muito junto com o desenvolvimento cognitivo, a motricidade. Vou dar um exemplo. A área que me interessa e a área que hoje eu acabo participando mais na medicina é a cirurgia. E essa motricidade fina que eu preciso na mão, quem sabe foi derivada daqueles treinamento que eu fazia com futebol, que eu fazia com atividade física ou brincadeiras lúdicas em casa. A mão que eu vou utilizar para fazer esse manejo na cirurgia tem que ser uma mão firme, uma mão concisa, mas nem todo mundo tem essa motricidade fina. Ela tem que ser trabalhada. E o desenvolvimento motor, desde a base lá dos 4, 5 anos, conforme as atividades, ele vai vir. Isso começa em casa. E quando eu vejo lá, principalmente nos ambulatórios, ou quando nós visitamos as famílias nas disciplinas de saúde coletiva, que a gente vê aquele filho que é mais obeso e aquela família que tem hábitos desregulados, como utilizar refrigerante, muito açúcar, processados, carboidratos, e aí vem aquela discussão, é macro, micronutrientes? Não, carboidrato não é macro nem micronutriente. Carboidrato nunca foi essencial para o ser humano. Tá falando para vocês um cara que é especialista em nutrição clínica e esportiva. Então eu sei o que eu estou falando. Carboidrato não é essencial. O que é essencial é gordura e proteína. Isso é essencial. Por quê? Nossa célula, lá na biologia, para nossa colega que está, a Maidana, que vai entrar depois aí, a biologia, a nossa célula é uma bicamada lipídica. Lipídios à base de colesteróis. Já começa por aí. E as proteínas que fazem a interação do interior da célula com essa celular é a base de proteínas que são aminoácidos. E onde a gente consegue isso? Na carne vermelha e com gordura. Que gordura é essa? O colesterol, gordura normal. Banha de porco. Há anos, óleo de soja é muito bom. Negativo. Óleo de soja não é bom. Há pouco tempo atrás, a Maidana respondeu para nós aí. Há pouco tempo atrás, o protocolo para as doenças cardíacas é trocar a gordura animal por gordura vegetal. Que aí foi o grande erro do nosso século passado. O que aconteceu? As pessoas deixaram de consumir a gordura animal que tem colesterol. Colesterol não é um bicho de 7 cabeças. Colesterol não é o bicho papão que a gente utilizava, o maldoso da situação. Ele é o nosso aliado. Por quê? Nossos hormônios são à base de colesterol. Então eu deixei de comer colesterol da carne vermelha, que muita gente não está comendo mais carne vermelha, não está comendo mais gordura de origem animal, está comendo óleo vegetal. Óleo vegetal não tem colesterol. Aí eu vou fazer o retinol, que é uma vitamina A, que vai dar a sustentação para os nossos olhos, uma melhor visão. A base dessa vitamina é colesterol. E aí? Os nossos hormônios, como testosterona para o homem, que dá o vigor físico, que dá a disposição, a base dele é colesterol. A vitamina D, que eu vou falar ao longo da nossa conversa aqui, que é muito importante também, é a base de colesterol. Preciso. E os outros, e os outros hormônios são a base de colesterol. Então as pessoas têm que parar um pouco com essa fobia do colesterol. O problema não está no colesterol, o problema está no açúcar. E no açúcar refinado. O açúcar é uma produção do homem. Colesterol não. Colesterol, nós somos mamíferos caçadores. Hoje nós não precisamos caçar, porque nós já temos hoje nossa mesa. Se nós somos mamíferos, nós comemos carne, ok? Nós não precisamos de açúcar. Aí vem uma pessoa me dizer, nós necessitamos de açúcar por cérebro. Negativo. Para tu ver que o nosso corpo é tão inteligente, tá? Que o nosso cérebro produz o seu próprio açúcar a partir dos corpos cetônicos, que é a quebra da gordura que gera corpos cetônicos, ácidos graxos, perdão. Para vocês terem ideia. Então, o corpo não seria tão burro, porque o açúcar foi criado pelo homem. Era uma moeda de troca, principalmente no Brasil colônia aí. O açúcar é uma criação do homem. Agora, a carne vermelha não é uma criação do homem. O colesterol, a gordura animal, não é uma criação do homem. Nós utilizamos ela para nos dar base. E eu digo isso sempre porque as pessoas acabam se baseando sempre, temos que comer carboidrato antes de atividade física. Negativo, tu pode fazer atividade física em jejum. Mas como? É protocolos. Tu tem que fazer uma consulta com o teu médico, principalmente se ele for um médico da área da nutrologia, essa nutrologia mais avançada, medicina integrativa,
Ele vai te dar uma base bacana para tu fazer atividade física. E o que é bacana também que a gente veio a falar, quando a gente está falando do sedentarismo, é da nossa imunidade. A pessoa que é sedentária é uma pessoa que é muito mais imunodeprimida. Ela tem mais chances de ter problemas de saúde. Por quê? Quando tu é sedentário, tu não dispõe tanto à rua. Tu não dispõe tanto à rua, tu não dispõe tanto aos raios solares. Não dispõe tanto aos raios solares, tu não tem vitamina D. E até fiz uma postagem no Instagram da Harvard Medical School falando sobre a vitamina D do ano de 2009. Eu fui lá atrás, tá? Em 2009. Porque essa semana saiu uma pesquisa na Itália, em Turim, falando dessas pessoas que estão morrendo de Covid-19, que todos eles eram hipovitamínicos de D. Todos. E as pessoas que tinham números mais acentuados de vitamina D tinham um melhor prognóstico, tinham uma melhor recuperação. Opa, aí ele fez uns estudos lá, botou nas suas planilhas os seus cálculos e viu que as pessoas que sofreram mais de coronavírus na Itália são as que eram mais hipovitamínicas, pouca vitamina D. E como é que a gente consegue vitamina D ali? Simples, sol. Sol é universal, gente. Aí criou-se o que nessas últimas... O que surgiu nessas últimas décadas? Fobia ao sol. Já começou assim, fobia à gordura, fobia ao sol. Fobia à carne vermelha. Ficar no sol. Não precisa ficar no sol. É só te expor um pouco 3 vezes por semana. E é uma realidade que a minha vitamina D está baixíssima. E isso interfere no teu sistema imune. E aí mais a relação, que depois eu vou até te questionar a respeito, que é a relação de ser celíaca, né, do autoimune. Também tem a questão do absorver, né, nutrientes e tudo mais. Então, assim, meus exames estão uma loucura, mas é outro assunto. Não, isso aí ao longo tu vai fazendo a pergunta. Então, como é que a gente consegue a vitamina D? Uma alimentação com colesterol, porque a vitamina D precisa de colesterol para ser formada. E exposição solar. Então tá, qual a melhor exposição solar? Aí vem outro mito. Das 10 às 14 horas. Ah, mas os dermatologistas, os não sei o que, dizem que é o pior sol. Tá, mas tu não vai ficar torrando no sol. Vai ficar 10 minutos entre 10 e 14 horas de exposição solar. Que é o que tu precisa, mais ou menos, para ter 10 mil unidades de vitamina D. 3 vezes por semana. Isso sem protetor solar, né? Sem protetor solar. E de preferência, tá? Que seja na coxa. Tá? Eu ia te questionar sobre a região. E costas, que são áreas muito maiores, onde nós temos muito mais facilidades de exposição também. Botar as pernas para rua. Botar a perna para fora, as costas. E também, um novo estudo que eu estava vendo há pouco tempo, a parte interna do braço, tá? Essa parte interna do braço também ajudaria muito. Tem alguma relação, eu ouvi falar sobre isso, e até foi a minha sogra que comentou, tem alguma relação com a exposição dos vasos sanguíneos? Ela achou que tivesse alguma relação com isso. Desculpa a minha ignorância nesse assunto, mas porque ela comentou e eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não soube responder, né? E acho que é pertinente. A vitamina D, na verdade, o nome vitamina é porque ela tem uma função de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio, tá? É o 25-hidroxivitamina D. Então, vitamina D, vamos desmistificar, não é vitamina, é hormônio. Ela é um hormônio lipossolúvel. Então, quanto mais próximo dos vasos tiver, como é lipossolúvel, tu fabrica na camada um pouquinho mais intermediária da pele. E ele depois penetra. Vai para a corrente sanguínea, o que acontece? Vai fazer toda a sua formação. Aqui vai passar pelo fígado, intestino e depois rins, tá? São partes onde vai chegar no 25-hidrox-D ou D3, ou pessoas que acabam fazendo suplementação, que é o calcitriol. Por que a vitamina D é tão importante? Por que a gente fala muito de vitamina D? Porque bem sabe-se, tá? Que essa pouca exposição solar que nós temos hoje em dia também faz parte das doenças crônicas, principalmente a obesidade, porque a vitamina D faz uma regulação hormonal. A vitamina D interfere muito na questão imunológica, vai naquela parte mais profunda do sistema imune. Ela dá, como se fosse o seguinte, a gente utiliza um termo muito não técnico, ela dá um choque no sistema imune. Então, para tu ter ideia, pessoas que têm pouca vitamina D acaba fazendo suplementação ou exposição controlada de sol, ela vai ter ganhos na sua imunidade, vai ter ganhos no seu sistema endócrino, vai ter ganhos no seu sistema, a imunidade em si, o sistema imune, né, que é a parte protetora, vai melhorar o sono e também auxilia no hormônio do crescimento, que é o GH.
Ah, GH depois de adulto, aham, utilizamos GH. E ele é muito importante. O exame é um pouco mais ruim de conseguir, porque quando tu vai pedir um exame de GH, tu vai pedir de IGF-1, que é uma substância que é liberada quando está sendo produzido bastante GH, onde ele se liga, tá? E é importante que a gente saiba que a vitamina D é a nossa aliada. Ah, tem vários estudos dizendo para doenças respiratórias, muito bom a vitamina D. Sim, a vitamina D é bom não porque as doenças respiratórias, é porque ela melhora o sistema imune. Porque o nosso pulmão tem várias barreiras. E os vírus, como entram por gotículas ou por aspiração direta, ele acaba fazendo essa proteção. Então é fundamental o quê? A exposição solar de maneira adequada, no mínimo 3 vezes por semana, 10 minutos, que seja o sol do meio-dia. Por que eu digo sol do meio-dia? Até vou entrar numa parte um pouco mais física. O sol tem 3 tipos de raio, alfa, beta e gama. Ao longo das 7 da manhã até as 10, o alfa, que é o mais perpendicular, é o que penetra mais na pele, ele não é tão forte. E os outros penetram na camada um pouco mais superficial da pele. E essa camada superficial não produz tanta vitamina D. A gente precisa que penetre mais. O sol do meio-dia dá isso. Que aquele raio penetra muito mais na pele, na epiderme, e chega na camada basal. Ali que a gente vai ter o início da produção de vitamina D. Por isso que tem que Eu vou ser te o fazer um sol do meio-dia. questionamento Pode falar. pertinente ao que você está falando, porque sabe que eu trabalho, né, com gestantes em si, e acredito que talvez algumas delas estejam acompanhando. Tem alguma recomendação específica para esse grupo? Vitamina D. Uma alimentação balanceada, Sim, sim. pouco carboidrato. E eu sempre uso um termo um pouco mais radical. Cortar o açúcar refinado. Não necessitamos de açúcar. Então, tu conseguir te libertar do açúcar, que o açúcar é difícil de se libertar, tá? O açúcar branco, principalmente. Então, diminuir os carboidratos. Complexos, preto, branco, indiferente. É tudo carboidrato. Tudo vai virar açúcar e se tu não utilizar esse açúcar, vai virar gordura. Então, tu reduzir açúcares e carboidratos para uma gestante é ótimo. Até vou citar um estudo que saiu ano passado lá em Passo Fundo, de uma acadêmica de medicina. Ela pegou as gestantes lá em Passo Fundo. Se não me engano, o dado é 93% das gestantes do ano de 2018 eram obesas. Uma gestante obesa tem vários perigos ao longo da sua gravidez. Hipertensão gestacional, diabetes gestacional, fatores de pré-exposição a ter doenças crônicas depois, e isso tudo também leva para a criança, leva para o bebê que tem formação. Então, obesidade na gestação é risco para a mãe e risco para essa criança. Porque o pai e a mãe que são obesos, ou um pouco acima do peso, certamente vai ter filhos acima do peso. É só a gente ver os históricos familiares quando a gente compara casais e filhos, né? Todo mundo é meio parecido. Aí É aquele casal verdade. que é mais magro tem um filho mais magro. Ah, não é só genética, gente. Sai um pouquinho da genética e vamos falar um pouco do dia a dia. Travou, Andres. Só um Que a pouquinho. vitamina D também que eu volto, Voltou. acelera o metabolismo. Então, todas essas coisas são pertinentes para que a gente faça esse uso. Já tocamos um pouco nessa questão do sedentarismo, é aquele lema. Fique em casa, como a gente está falando hoje, e se mexa. Se locomova, Tá. faça uma atividade. E depois a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus. Sedentarismo é uma coisa que a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas falando. Eu vou te fazer alguns questionamentos dentro disso aí, então. Essa questão do sedentarismo dentro do Brasil, tá? Tem a ver com essas mortes dos mais novos, que está tendo alguns casos de pessoas bem novas, né, que acabaram falecendo devido ao Covid, mas tem a ver talvez com isso? Esse novo cenário aí, É que a gente tinha aquela ideia, né, quando chegou aqui o coronavírus, que ele atacava principalmente as pessoas mais velhas ou com as comorbidades relacionadas à saúde e à idade. Mas se viu que também tiveram muitos jovens. Essa galera aí entre 30 e 40 anos que também acabaram falecendo do Covid, no caso. A questão dele ali, até estou no site do Ministério da Saúde aqui pela essa última atualização que o Mandetta fez hoje, tá?
85% das pessoas que vão acabar vir falecendo de coronavírus são acima dos 60 anos. E digo mais, tá? Não só 60 anos, a partir dos 75 anos é que vai ter um maior grau de mortalidade. Porque o sistema imune é mais deprimido, são pessoas que acabam se locomovendo menos, são pessoas que têm pouca exposição solar, são pessoas que já não têm tanta proteção imunológica, tá? Elas não têm tanta proteção ao longo desse período, ok? Então vão ser 85% desse público que vai acabar morrendo, beleza? O público, esses 15% que vem os mais jovens, como foi uma garota que morreu agora, se não me engano, foi Bélgica, com 12 anos, ela não tinha nenhuma doença associada, uma comorbidade, né? Como uma doença respiratória, uma doença neurológica, uma doença renal, ou uma cardiopatia, não, beleza? Mas o que se sabe? Ela tinha uma deficiência de vitamina D. Então já começa por aí. Ela era hipovitamínica de D. Tranquilo. Agora essas mortes no Brasil que aconteceram, algumas têm comorbidades associadas, que é diabetes. E todas as outras que eu vi, comentários, né? A gente está vendo, os dados estão chegando muito quebrado para nós, que é da área da saúde. Então a gente pega no Ministério da Saúde. A OMS tem dados muito não são enxutos, são dados muito jogados. Eles não acabam sistematizando. Então a gente pega no Ministério da Saúde e todos os dias está sendo atualizado. Todos eles tinham obesidade. É gordofobia? Não é gordofobia, gente. Obesidade é doença e tem que ser tratada. Então, se a obesidade é um fator de predisposição para tu ter uma síndrome respiratória aguda, que é o coronavírus, já começa mudando os teus hábitos. É mais ou menos nesse sentido. Para que a gente fale um pouco mais de coronavírus, Aline, eu vou até trazer para ti que os dados do Brasil, tá? Quais são os fatores de risco que hoje atualizou, porque hoje nós chegamos a 241 mortes no Brasil. Teve um aumento muito grande. Um aumento de 100 pessoas, mais ou menos, de ontem para hoje. De ontem para hoje. E a Espanha está mantendo aquela média de 863 mil pessoas. E a gente também tem aquela questão que, pelo menos aqui em Rio Grande, né, que a gente pode se basear, não estavam sendo feitos testes, então tem essa margem de erro, né? É uma subnotificação, tá? Porque é o seguinte, os testes ainda estão sendo feitos, estão sendo aprimorados. É aquela história, né? Pegou a ciência buscando alternativa para outras... Desprevenida, nós nos pegaram desprevenidos. Tranquilo, a gente já sabe que é uma síndrome aguda, respiratória aguda, ela ataca mais idosos, beleza, pessoas com doenças com predisposição para que sejam com maior letalidade, que eu até vou citar para vocês, cardiopatia é 71% das pessoas que faleceram no Brasil. Diabetes, 50% das pessoas que morreram tinham diabetes. Pneumopatia, 22%. Doença neurológica, 12%. Doença renal, 11%. Imunodeprimidos, 11%. Mas quando a gente fala em cardiopatia, diabetes e pneumopatia, já entra imunodeprimido, porque quem tem pneumopatia tem imunodepressão também. Então esse dado ficou muito, muito solto aqui. Asma, 5%. Aí vem doença hematológica, obesidade, que caminha junto com isso aí, doença hepática e uma puérpera. Então, se a gente associar, cardiopata tem muito mais risco, porque aumenta a pressão pulmonar, e se tu aumenta a pressão pulmonar com o pulmão que está danificado, tu não tem tanta resposta respiratória. Para fazer a troca, é química, fazer uma troca de gás carbônico e oxigênio. Para que a gente também venha entender, tá? Da onde é que surgiu o coronavírus? O que é uma coisa nova? Não, não é nova. E essa coisa que todo mundo tá assim pensando que é novo, não é novo. Desde 1937 a adaptação nós conhecemos. É nova, né? A mutação dele. Nós conhecemos ele desde 1937, para tu ter ideia. Que aí conseguiram isolar esse vírus em 37. Que é o SARS, tá? Síndrome aguda respiratória, aí da família do Covid. Que aí descobriram esse vírus, Covid. Por que veio o nome coronavírus, tá? Em 1965, com a microscopia óptica, que eles viram o vírus e identificaram. Conseguiram ver o formato coroa, dele, que é o formato do coroa, tá, que é o termo que eles utilizaram. Lá em 65. Então, 37 descobriram, depois passaram os 32 anos lá, 67 conseguiram nortear ele.
Passou todo esse tempo, ele tinha em animais, nós sabíamos. Aí em 2002, dessa translocação, desse spillover que saiu do gato, que foi para o ser humano, que a gente teve o SARS-CoV, que foi, se não me engano, foi 3 mil mortos que teve na China no ano de 2002, que foi uma grande crise que teve naquela época. Tranquilo, SARS-CoV é coronavírus da síndrome aguda respiratória, lá em 2002. Tranquilo. Passou-se 10 anos, em 2012, vem o MERS, que é a síndrome aguda respiratória do Oriente Médio, que é o mesmo coronavírus, só que esse coronavírus saiu de uma translocação do dromedário para o ser humano. E agora, em 2019 para 20, teve essa próxima translocação. O que eles viram? Que não foi uma mutação do que já existia no ser humano, e sim vem de um animal. Só que eles não sabem qual animal. Eles acham que pode ser peixes, e o boato, que boataria tem muito na internet, né? Que veio dos morcegos. Isso a gente não sabe ainda, vamos esperar os próximos estudos. Então a gente já tem um histórico do vírus, né? 37, 65, 2002, 2012 e 2019, o N-Covid-19. Tranquilo, então estamos trabalhando em cima disso aí. O que é importante a gente falar sobre o coronavírus no momento atual? Vamos deixar um pouco a política de lado, da intervenção que o governo está fazendo, e vamos falar da minha área que é a saúde. E eu estava lendo estudos essa semana mostrando da importância de utilizar máscara na rua. Que a curva aquela de utilizar máscara, quem está utilizando máscara é lá embaixo. Então a gente vai lá para o Japão. E vamos para a Coreia, e vamos para países... Cultura. Tá? E não vejo só cultura, que a gente até comentei com um amigo meu, tu viu no Japão, lá é isolamento vertical, é o povo que mais utiliza máscaras nas ruas e mantém uma taxa de coronavírus. E há 2 meses que eles estão com coronavírus. E eles conseguiram manter a economia flutuando, conseguiram manter o coronavírus, sem esse alarde, sem esse caos da mídia louca que é aqui no Brasil, e estão sobrevivendo. Por quê? Eles utilizam a máscara essa questão, né? Eles já utilizam, eu digo a questão cultural, mas essa relação que em outras, não necessariamente o coronavírus, eles já têm essa proteção, já surgiu, eles já andam com máscara diariamente, é uma coisa comum lá, né? É uma coisa tradicional, uma coisa dia a dia. Aqui, né, botando uma realidade bem Rio Grande, sai de máscara, o pessoal ri da tua cara. É comum, sabe por quê? Eles utilizaram quando eles estão doentes lá no Japão. É como se fosse uma etiqueta. Eu estou gripado, vou utilizar a máscara para proteger os outros, ok? Sim. Isso é uma coisa de etiqueta deles. Como eles sabiam que o vírus ficava latente no organismo e não mostrava sintomas, eles já começaram todo mundo a utilizar máscara, porque eu posso estar com vírus, então eu não quero passar para as outras pessoas. Sei. Aí vem aquela discussão, o isolamento vertical é certo ou errado? Não sei. Sei que no Japão está dando certo. Aí até comentei com um colega meu de aula, lá eles são ninjas. Não é por aí também. A gente não vai utilizar tanto assim, tanto radicalismo, mas é dispensar. Ok, vai faltar máscaras? Vai faltar máscaras. Vai faltar respiradores? Agora que eu boto uma dúvida ao pessoal que está nos assistindo. O Brasil fez uma jogada muito bacana com as empresas automobilísticas aqui. Eles têm mão de obra qualificada, e eles vão construir os respiradores nas próprias empresas, GM, Mercedes em São Paulo, a GM aqui no Rio Grande do Sul, e mais uma do Nordeste, se não me engano eu acho que é a Ford, elas vão fabricar respiradores. E se não me engano é mais ou menos 400 por semana. Olha que luxo. Eu vi aqui em Pelotas as empresas que trabalham com essa parte de desenvolver material cirúrgico e tudo mais, eles estão fabricando as máscaras, né, que utilizam nos respiradores para entregar. Eu achei isso muito legal. E outra coisa bacana, que a gente consegue ver um pouco mais essa união que o brasileiro tem, né? Principalmente álcool em gel. Como a gente vê as empresas aí que... Fazendo. A empresa que uma das primeiras que eu vi fazendo, não vou citar nomes, tá? Em Porto Alegre, ali, que fabrica gel de cabelo. Essa empresa deixou de fabricar o gel de cabelo, começou a fabricar o álcool em gel. Que ela já tinha a manha do gel, né? Só faltou adicionar o álcool em cima disso. Outra coisa que eu quero também, já tocamos no álcool, vou comprar o álcool 96%. Pessoal, não adianta o álcool
tão potente, ele tem que ser hidratado, ele tem que ter um pouco de água. Porque a cápsula do vírus, tá? Ela é a base de lipídios e proteínas. E para tu quebrar um pouco dessa cápsula dela proteica, necessita de hidratação. Por isso que o álcool 70% é o mais indicado. E digo mais, não é tão bom o álcool, o que é bom é o sabão. Sabão, lavar a mão com sabão de barra normal, porque ele é mais adstringente, ele penetra mais. Como ele consegue quebrar gordura, ele consegue entrar mais no vírus. Entrou no vírus, ele não tem onde se alojar, ele acaba indo embora, né? Acaba morrendo. Seria Sim. bem direta a nossa proposição aqui. Então, Essa, antes, Andreas, antes da gente passar completamente para a realidade, a gente está mudando, né, do sedentarismo para dentro do vírus, hein? Eu só tinha algumas dúvidas para a gente sanar antes de pular, porque depois a gente vai perder o fio da meada, pode ser? pode falar. Tá. Eu queria saber uma dúvida minha, tá, com relação a essa questão de ser autoimune. É um perigo também? Tem algo de tu cuidar mais? Eu já sei, né, vitamina D, eu tenho consciência já, minha vitamina D baixíssima, né, mas tem alguma outra relação, alguma outra coisa, inclusive dessa questão da absorção da vitamina D? O teu problema é celíaco, tá? O teu problema é com o trigo, com a proteína do trigo. Tu não consegue fazer a quebra da proteína do trigo, ok? Até te digo por quê, tá? Nosso trigo é um trigo que sofreu muitas mutações, não é o Essa mesmo mutação. trigo. Então, essas muitas mutações, teu intestino acabou tendo uma. Teu intestino fica irritado com esse trigo que tu acaba ingerindo e tu acaba tendo essas respostas em cima disso, então tu virou uma doença autoimune. Teu corpo acaba trabalhando contra ti mesmo, ok? Mas como tu não come trigo, tu não vai ter esse problema. Tua vitamina D é porque tu não está tendo exposição a uma alimentação adequada, ok? Não é porque tu tem essa doença celíaca. Celíacos não tem Sim, sim. problema com vitamina D e nem a questão da formação. É a questão Era da essa a tua... minha dúvida, se tinha a relação, se tinha alguma coisa, porque numa consulta me falou que talvez essa produção, porque para mim é tudo muito recente, tá? É tudo muito Sim. novo, então é meio complicado. Então eu não sabia quando eu engordava, quando eu inchava, quando tinha muita informação, né? Mas, e eu vinha já acompanhando os meus exames nisso. Então, mesmo quando houve alguma mudança de alimentação, embora a questão do hábito e da exposição do sol eu não tenho, eu não sei, é de muito tempo isso, né? Mas não somente a vitamina D, teve outras questões, né, que acusaram também nos meus exames, e tinha a ver com essa relação de vitaminas e tal. E aí eu queria ter uma noção se, no caso, essa questão do intestino, né, que a gente sabe que essa irritação pode provocar essa não absorção de algum nutriente, alguma coisa em Quando tu, específico, enfim. quando tu tá com ele irritado, quando tu está sofrendo das irritações da tua doença celíaca, sim, tu não vai conseguir fazer a quebra dos minerais que tu necessita, tá? E proteínas, minerais, vitaminas, e colesterol, e formação de hormônios. Isso é uma coisa. Tu estando com ele normal, sem estar com ele irritado, tu consegue ter uma vida normal, ok? O grande problema teu é o seguinte, tu descobriu tardiamente e esse teu descompasso que tu acabou sofrendo ao longo da tua vida com relação a esse engorda, emagrece, aumenta e diminui, incha, desincha, vem do trigo e também vem da tua hipovitamina D. Porque a vitamina D, ela também te auxilia no teu sistema endócrino, fazendo que tu fique muito mais ativa. E vem a questão da tireoide, tá? Essa Sim. é uma outra coisa. Não, eu cheguei a fazer essa relação da tiroide, estava tudo tranquilo até então. Porque até então, tá, o meu problema era hormonal, tá? Não tinha, até então não se desconfiava da questão do trigo. E a gente começou a fazer investigação, inclusive, antes do Arthur, eu tive duas perdas gestacionais, porque eu não produzia determinados hormônios, então tinha outras relações. E lendo depois um pouco sobre, eu vi que essa relação também estava, porque eu tinha este contato com o trigo, enfim, que eu não sabia, na verdade, né? Então, muita coisa eu fui descobrindo ao longo. Na verdade, tem aí um ano, eu acho que eu realmente levei a sério, porque a gente tem essa negação também, né?
capaz, não é bobagem, passageiro, mas hoje o Comigo meu não acontece. contato, hoje o meu contato básico, entendeu? Ah, sei lá, às vezes o tempero de alguma coisa tem alguma traço, tá? E eu não sei aquilo ali, se eu tocar. Então, assim, quando eu tenho esse contato, o tocar já é suficiente, às vezes, para me causar alguma alergia. Não sei se também tem a questão psicológica, né? Tem um monte de coisa. Então, É complicado, mas a minha quando questão a era gente mais fala em com relação saúde, a isso. quando a gente fala em saúde, tu não pode ver a doença somente a patologia em si. Ela vem vários fatores em cima. Vem fator cultural, É, vem fator espiritual, vem fator energético. E aí a gente sai um pouco dessa medicina moderna, vamos dar o medicamento, tchau para o paciente, segue, vamos para outro. Não, tem vários fatores em cima disso. E o que dá para ver, eu te conheço só porque tu foi minha aluna 10 12 anos atrás. Eu não sei a tua realidade. O que dá para ver? Teu metabolismo tudo se desregulou. Aí tu me, vem me total. dizer, aí tu vem me dizer que a tua tireoide está boa. Como é que tu sabe que a tua tireoide está boa? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Na nossa formação dos nossos hormônios da tireoide, utiliza-se o iodo. Necessitamos do iodo, beleza. Só que o flúor, ele entra no lugar do iodo. E onde nós temos flúor? Na água, que é fluoretada, e na nosso creme dental. O flúor faz o seguinte, iodo, sai para lá que eu vou ocupar teu lugar. Ele ocupa o lugar do iodo, teu tireoidismo, a tua glândula está produzindo, só que ele está produzindo um hormônio todo desregulado. É um hormônio de baixo peso molecular. É um hormônio, em vez de ser com iodo, está com flúor. Porque nós estamos hoje intoxicados por flúor. Nós, infelizmente, desde a década de, se não me engano, foi 70, que o Brasil adotou a fluoretação como uma forma de controle das nossas águas, né? Porque, para vocês terem ideia, tá? Nós éramos conhecidos como o país dos desdentados. A educação física que nós temos hoje é bem diferente da que nós tínhamos na década de 60, 70. Na década de 50, 60, a educação física que ensinava a, a limpar a bunda, depois de aos pés, ensinava a lavar as mãos, não tinha esse esporte louco, ok? Ensinava a escovar os dentes. Aí na década de 70, que aí começou essa questão da educação física. Por quê? Copa de 70, Brasil, tricampeão mundial, logo depois vinham as Olimpíadas, era o regime militar, o Brasil formava-se homens fortes para defender a pátria, e vinha toda aquela questão militarizada que tinha. Aí veio a educação física que nós conhecemos hoje, esportista, que até hoje se propaga na escola, que foi um grande avanço. Que aí deixamos de ter aqueles. Que antes a educação física, na verdade, era higienista, ensinar os cuidados com Sim. higiene. Depois que ela virou uma educação física escolar com atividades físicas, tá? E nisso daí, nos países desdentados, o que o Brasil fez? Para ter esse controle microbiológico da água, vamos fazer o seguinte, vamos fluoretar ela. Que o flúor também auxilia a ter uma água mais límpida. Então, cloro e flúor, e aí a gente acaba utilizando esse flúor. Só que a gente está intoxicando as pessoas por flúor. Porque o Brasil não tem um controle dessa quantidade de flúor. E tu também está te intoxicando com o flúor quando tu escova os dentes. E aí a gente vai entrar no outro assunto. O flúor é tóxico, muito tóxico. O flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tem toda aquela cadeia dos halógenos ali. Eu não vou entrar em química, que não é a área que eu gosto e não é o nosso assunto. É É, uma bastante eu coisa. fugi também muito. E as pessoas não sabem que são intoxicadas com flúor. E o meu metabolismo está desacelerado, Anderson. Eu estou engordando, eu faço atividade física. Pô, se tua alimentação está ok, tu faz atividade física e está engordando, tu está com algum problema no teu T3, T4, nos teus hormônios. E isso tu só vai ver com exames mais detalhados, exames fracionados. Não é simplesmente uma consulta, aquele exame que tu pede ali que custa 20, R$ 25. Não, tem que ser um exame É, muito mais eu aprofundado. fiz a investigação, por isso que eu disse que eu não tinha alterações, né? Mas eu não sei agora como tá, né? E até para finalizar um pouco dessa questão e falando a relação do sedentarismo e do pós, eu fui sentir, né, tudo isso quando eu realmente parei, né? Então eu lá fui atleta, eu corri durante 9 anos, eu era do atletismo, eu fui, acho que foi de 9 anos, fazia academia, fazia isso, fazia aquilo outro. Depois que eu me formei, isso há 10 anos, né, que eu parei, foi quando eu comecei a ter esse sobrepeso,
começou a aparecer, né, e demonstrar toda essa relação de saúde, né, e hoje essa novidade de ser celíaca, né, que eu até então não sabia, né, tinha as características, mas nunca, nem até porque não era o que era o principal problema, mas realmente o sedentarismo é algo complexo mesmo, e a gente tem que mudar essa O realidade. sedentarismo é a base das doenças, tá? A maioria das doenças hoje crônicas que o Brasil, vou usar o Brasil, vamos deixar o. É aquela coisa, a gente sempre usa dados lá do mundo, dos Estados Unidos, dos ingleses, não. Vamos falar do nosso país. Eu sou bem bairrista nesse sentido. Vamos pegar dados nossos, tá? Porque a nossa realidade é bem diferente da deles em muitos sentidos. Nós temos várias coisas muito boas aqui que eles não têm. E só que a gente está errando muito na questão do sedentarismo. Hoje, mais ou menos 60% da população brasileira já é obesa. E aí? E é um dado muito grande. E desses 40%, quem sabe não são obesos, porque eles são subdesnutridos. E outra coisa, tem um subdesnutrido que é o obeso, que é aquela obesidade por causa de carboidratos, como farinhas enriquecidas. Vai Então, fechar nosso primeiro tempo de live, Andreas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, vou salvar, eu vou te chamar, daí a gente já pula, de repente, para finalizar a questão do Covid, né? Para também não se estender muito. E aí, vou te chamar agora eu vou encerrar sozinho. Tá bom, eu já te chamo. Até. Tchau.